Eis que Jacó fez jus ao seu nome mais uma vez. Por isso, seu irmão quase o matou. Olá, muito prazer, meu nome é Carol, sou cristã e historiadora e assim que você se inscrever, vamos estudar juntos o capítulo 27 de Gênesis, que começa com Isaac já estando velho com a visão escura, ou seja, ele já estava cego e chamou Esaú, pois não sabia quanto tempo mais de vida ele possuía, e queria abençoar o seu primogênito, que embora fossem gêmeos e embora Jacó tenha agarrado no seu tornozelo para sair primeiro, Esaú acabou saindo primeiro e se tornou o favorito de seu pai, como vimos no vídeo passado. Sendo assim, ele pediu que Esaú fosse à caça e que trouxesse uma carne cozida para ele, da maneira como Jacó gostava. E depois disso, ele abençoaria o seu filho. E essa bênção era uma espécie de herança que, uma vez dada, não se retiraria e também não poderia ser repetida para outra pessoa. E tendo isso em mente, Rebeca ouviu a vontade de Isaac e foi ter com Jacó, que por sinal era o seu filho favorito, e lhes disse os intentos do pai dele, e ainda completou com o seu próprio plano, que se constituía em Jacó ir buscar 2 cordeiros para que Rebeca cozesse a carne da maneira como Jacó gostava, e se vestisse com as roupas de Esaú, e que fosse ter com o pai, dizendo que ele era Esaú, e assim Isaac o abençoaria enganadamente. Esse foi o mesmo erro que Sara cometeu. Sabendo da promessa de Deus, onde o mais novo dominaria o mais velho, Rebeca quis dar um empurrãozinho nos planos de Deus e acabou enrolando um pouco o meio de campo, mas a gente já vai se ater a isso. Aconteceu que Jacó teve medo, pois seu irmão era peludo e ele não tinha pelos no corpo, e temeu que assim, ao invés de receber uma bênção, o pai descobriria que ele estava tentando enganar ele e assim o amaldiçoaria. Mas Rebeca estava tão firme em pôr os seus planos em ação que declarou que ela tomaria para si mesma a maldição caso essa fosse proferida, e mandou que seu filho obedecesse o que ela lhe dizia. E que a solução para o problema da falta de pelos era apenas colocar os pelos do carneiro que seria morto nas mãos e na nuca de Jacó. E é verdade que o Senhor nos aconselha a sermos obedientes a nossos pais, porém naquilo que vai contra a vontade do Senhor, estamos isentos de obedecer. Se Jacó tivesse ficado firme em ser fiel ao seu pai, não o enganando, o Senhor teria movido todas as montanhas necessárias para que a promessa se cumprisse, assim como moveu as montanhas de Abraão para que Isaac nascesse. E assim foi feito. Jacó buscou os animais e sua mãe os preparou da maneira como Isaac gostava. Ela vestiu Jacó, o cobriu de pelos de carneiro e o enviou a Isaac com a carne e um pão que ela havia preparado. E Isaac foi até seu pai, o chamou e deixou ele confuso, primeiramente por ter vindo tão rápido da caçada, e com isso mais uma mentira foi contada, e ainda por cima colocando o nome do Senhor no meio, dizendo que Deus havia trazido a caça até ele, e por isso foi tudo tão rápido. Depois o pai fica confuso, porque a voz era de Jacó afirmando que era Esaú, porém quando ele chamou para que ele pudesse encostar nele, viu que as mãos eram peludas, diferentes das de Jacó. Isaac questiona mais uma vez se ele era realmente Esaú, e Isaac confirma mentindo que ele era verdadeiramente Esaú. E acreditando ele, comeu e também bebeu o vinho que seu filho havia dado. Mas antes de o abençoar, Isaac pede para que Jacó, seu filho, lhe dê um beijo, e chegando perto dele, ele conseguiu sentir o cheiro das vestes de Esaú, porque acontece que quando alguém perde a visão, outros sentidos ficam muito mais apurados para tentar compensar o sentido perdido. Então ele realmente sentiu o cheiro de Esaú. E não tendo mais como questionar, ele proclama as bênçãos, dizendo, assim como está escrito em Gênesis 27, 28 ao 29. Por isso Deus te dê o orvalho do céu e a gordura da terra e a abundância de trigo e de vinho. Que povos te sirvam e nações se curvem a ti. Sê Senhor sobre teus irmãos e que os filhos de tua mãe se curvem a ti. Maldito seja todo o que te amaldiçoar e bendito seja todo o que te abençoar.
Foram poucas, porém grandiosas palavras. E aconteceu que quando Jacó saiu da presença do pai, Esaú entrou da mesma maneira como Jacó e pediu que o pai se levantasse para comer. E Isaque estremeceu por ouvir o filho e perguntou quem era ele e raciocinou sobre tudo o que havia acontecido. E disse ao filho que não poderia mais abençoá-lo, pois Jacó veio com sutileza e tomou as bênçãos dele. Esaú chora e implora que o pai o abençoe também, mas as bênçãos já haviam sido dadas todas para o seu irmão, e assim ele seria servo do seu irmão mais novo. E Isaque agora pergunta o que ele poderia fazer por Esaú. Esaú, chorando, pergunta se ao menos uma bênção, pequena que seja, havia sobrado para ele, pois, como já disse, uma vez dada a bênção, não poderia ser duplicada para outro. Sobram apenas algumas palavras então. E Isaque, seu pai, respondeu e lhes disse: eis que a tua habitação será da gordura da terra e do orvalho de cima do céu, e por tua espada viverás e servirás ao teu irmão, e acontecerá que quando tiveres domínio, quebrarás o teu jugo do teu pescoço. O pai ficou arrasado e o filho mais velho irado, e desejou em seu coração matar o seu irmão, que em um momento havia tomado dele a primogenitura, e no outro momento tomou as bênçãos que eram suas por direito. Sabendo disso, Rebeca mandou Jacó para a casa de seu irmão Labão, até que a ira do seu irmão se acalmasse. Porém, para não revelar tudo a Isaque, ela declara para Isaque que, por estar cansada das filhas de Et, não aguentaria que Jacó também tomasse uma delas para ser sua esposa, dando assim a entender que ele deveria buscar uma esposa na casa de seu irmão Labão. Isso poderia até ser um plano B até bom, porém, sem dar muito spoiler, a fúria de Esaú não passou tão rapidamente como o esperado, e a mãe, que amava tanto o seu filho favorito, nunca mais pôde vê-lo, e nem mesmo o seu pai o viu. Tudo isso porque não aprenderam com as histórias anteriores e cometeram os mesmos erros de tentar dar um empurrãozinho nos planos de Deus. E é isso, por hoje eu deixo vocês com o suspense do que vai acontecer com Jacó. Mas não deixe de ler o capítulo na íntegra que está aqui na descrição do vídeo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo também para que essa mensagem possa chegar cada vez mais e mais longe, para que mais e mais pessoas possam conhecer as boas novas de grande alegria do Evangelho. Caso você queira ajudar de alguma outra maneira esse canal, você encontra um Pix na descrição do vídeo. E é isso, fiquem com a graça e com a paz de Jesus e até o próximo vídeo. Tchau!